Nossa boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja mais uma vez entre nós, nossas mentes, nossos corações, nossos pensamentos. Historicamente, nós tivemos informações das épocas, dos dias, de como foi criado o nosso universo, foi criado o mundo. E sabemos que os 7 dias que nós temos em nossa Bíblia, certamente foram períodos bastante extensos, de mudanças, de transformações lentas, de mudanças com que a criação do planeta, do universo, foi se transformando lentamente. Nós temos em A Gênese, um livro importante, nós podemos ler, nos aprofundar, onde nos dá uma dimensão, uma ideia mais aprofundada um pouco da criação do universo, da criação do mundo, das suas mudanças, das suas transformações. Nos mostra que são milhões e milhões de anos que se passaram e que ainda se passarão. E que muitos relatos que temos, eles devem ser melhor, quem sabe, interpretados, analisados, estudados. E que na época eram simbólicos. O próprio Jesus nos deixou as suas mensagens, seus ensinamentos através de parábolas, conforme as pessoas, o povo que os rodeava, que estava com ele naquele instante. Ali ele deixava a mensagem, aproveitando os instantes, os momentos e a compreensão do referido povo. Assim também somos nós. Nós queremos as coisas muito rápidas e as mudanças que buscamos são lentas. Por isso, desse tema que nos propuseram, através do nosso doutrinário, que a natureza não dá saltos. O progresso é uma lei da natureza, e nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3, item 19. Quando Jesus, o coordenador, o governador do nosso planeta, quem sabe quanto tempo de planejamento para chegarmos onde nós estamos hoje. Quanto amor, quanta dedicação, quanta a espiritualidade maior, buscando então uma organização e para que hoje nós estejamos num mundo, um planeta que caminha também lentamente para um mundo de regeneração. Nós temos também em O Livro dos Espíritos, nas questões 7, 7 e 9 em diante, quem quiser também se aprofundar é importante. Marcha do Progresso, e ali nos diz algumas reflexões e alguns questionamentos que Kardec fez à espiritualidade, aliás, que é assim que foi codificado a nossa doutrina, através de questionamentos a espíritos de luz. Na 7, 7 e 9, a força para progredir aure o homem em si, a si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. E a resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. É por isso que nós temos que viver em sociedade. Porque na convivência, das diferenças, dos conhecimentos mais diversos que cada um vai adquirindo através das sucessivas encarnações, tem a possibilidade, então,
e nós construirmos conjuntamente o mundo que nós queremos. É evidentemente que ainda estamos em um planeta cheio de controvérsias. Em alguns instantes nós percebemos que estamos vivenciando instantes de paz, de compreensão, de entendimento, e ao mesmo tempo, e quase que simultaneamente, vêm as violências, as corrupções, e nos deixam tanto confusos, indecisos, e nos questionando se realmente estamos caminhando para um mundo de regeneração. Mas aí nós devemos analisarmos as nossas vidas pregressas. Quem era nós? O que nós fazíamos em alguns instantes do próprio cristianismo? O que nós fizemos dos ensinamentos de Jesus? O que nós fizemos deles? Nós nos distanciamos da essência dos seus ensinamentos, da sua vivência, porque ainda nós, e até hoje, buscamos, através do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso bem-estar próprio, buscamos muito mais do que nós necessitamos, e assim, então, nós podemos ou acelerar a nossa evolução espiritual, moral, ou então nós mesmos estaremos fazendo com que ela seja mais lenta. Vai depender de cada um, da nossa atitude. Mas, para nós compreendermos melhor como fazer, o que fazer, vem o desenvolvimento, a evolução intelectual primeiramente. E é por isso que nós temos nossos grupos de estudos, nós nos aprofundamos. E a partir desse instante nós teremos então um entendimento de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, o porquê nós estamos aqui em nosso planeta, qual o objetivo desta encarnação, quem sabe uma das mais importantes da nossa existência, pois nós conhecemos e relembremos os ensinamentos do Mestre através da doutrina. Veja só a oportunidade que nós estamos tendo, mais uma vez, de relembrarmos o que Ele deixou há mais de 2000 anos. Vejamos só como é lento as transformações morais. Nós tivemos Moisés, nós tivemos Jesus e agora a doutrina. São esses 3 momentos importantes que nós sempre analisamos, que nós estudamos. Na 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Sabemos que intelectualmente nós temos mais facilidade, nós estudamos, nós conhecemos. Hoje, então, com toda a tecnologia, através da própria internet, nesse instante, nos assistindo, inclusive nos seus lares, a facilidade é muito grande de compreendermos, de conhecermos, mas também a responsabilidade de cada um de nós, ela vai aumentando paulatinamente, junto com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio e com o nosso conhecimento. Então, intelectualmente, nós estamos sim num momento importante. Mas o grande desafio de cada um de nós, no nosso planeta, é darmos aquele salto, quem sabe, aquela mudança que queremos. Foi dito que neste milênio, o planeta, quem sabe, começa a ser de regeneração. Mas Divaldo daí nos alertou. Não esqueçamos que esse milênio são 1000 anos. São 1000 anos.
Então as transformações não acontecerão assim de uma hora para outra. Cataclismas, não. Evidentemente, inclusive no próprio livro dos Espíritos nos diz que tem povos, tem espíritos que se acomodam ou são revoltados, e aí então Deus tem uma interferência para que seja um pouco acelerado aquele instante. E ali então Deus faz com que alguns acontecimentos naturais tenham naquele país, naquele povo, com alguns espíritos, para que ele consiga então sair daquele momento que ele vivencia. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Então nós estamos num momento importante. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Olha só essa pergunta, a letra B da 780. Vejamos só, como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Nós temos isso em nosso planeta, será? Povos que são considerados civilizados, desenvolvidos. Temos exemplos. É só observarmos as guerras que acontecem em alguns países que geralmente, até internamente, têm uma certa paz. E repentinamente sucedem guerras. Isso, seguidamente, nós temos interferência de países desenvolvidos, se aproveitando, inclusive, das suas indústrias bélicas para a sua sustentação, para o desenvolvimento do seu país. É um caso que nós temos, sim, em nosso planeta. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, como nós individualmente, só passo a passo o atinge. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Quem pratica o mal, e nós ainda temos os nossos equívocos, mas a maldade na sua profundidade, na sua essência, normalmente, hoje, é realizado com perspicácia, com inteligência, sim. Por outro lado, muitos equívocos ainda acontecem, são realizados por ignorância nossa. Pode mesmo acontecer que se sirva da inteligência. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegarão a equilibrar-se. Quem sabe não, é esse um dos grandes objetivos da nossa existência. É fazer com que tenhamos o conhecimento e dele lentamente. Como diz que a natureza é lenta nas suas transformações, pois nós também, nós somos lentos nas nossas mudanças. Nossas mudanças, elas vão acontecendo nos momentos de sofrimentos, de dores, pois não basta somente o esclarecimento ainda para a maioria da humanidade. Somos sabedores, mas os equívocos ainda nós cometemos. Na 781, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E a resposta é não, mas às vezes ele pode então embaraçá-la, podem fazer com que ela se torne mais lenta. Mas o progresso vai acontecer, independente de nós, independente da nossa vontade. Nós podemos sim fazer com que ela, muitas vezes, seja mais dificultosa, o sofrimento seja maior, as dores sejam maiores. Por que ainda nós sofremos?
Será que nós não perguntamos por que nós sofremos? Por que das dores que nós temos? Certamente porque nós devemos ainda nos lembrarmos de Deus, voltarmos, né, na sua essência. Nós esquecemos seguidamente dele. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retroagir? Pobres seres que Deus castigará. Pois é, aqui no livro dos Espíritos diz que Deus castigará. E nós sabemos que Deus não castiga, né? Suas leis são perfeitas e são naturais. Então, o castigo seria, neste caso, a colheita das nossas próprias ações, atitudes. Nós colhemos o que plantamos. Nós serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Sendo o progresso uma condição da natureza, não está no poder do homem se opor. Então a natureza, ela vai evoluindo, ela vai crescendo e nós podemos sim fazer com que seja mais difícil esse progresso. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade na 783. Ao progresso regular e lento. Deus o sujeita de tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Nesses locais onde nós espíritos, ainda endurecidos, quem sabe ignorantes, lá Deus proporciona então mudanças naturais para que a população desenvolva a solidariedade, o amor ao próximo. Podemos perceber que quando acontece algumas coisas no nosso país mesmo, que tem mortes, catástrofes, o povo se mobiliza, arrecada alimentos, roupas, enfim, isso é um exercício da caridade, mesmo sendo material, mas é um exercício que nós precisamos de tempos em tempos ser lembrados e relembrados. Coisas do dia a dia. Nós temos em nosso município, e aqui nós temos um trabalho bem incipiente em nossa casa, com um grupo de saber ambiental, em relação ao meio ambiente. Mas no município, já há algum tempo, tem a coleta seletiva do lixo, por exemplo. A gente hoje está precária, está numa dificuldade muito grande, e ela iniciou muito bem. O que cada um de nós está fazendo? Por isso as mudanças são muito lentas. Se nós já sabemos separar o lixo, se nós sabemos o horário que é coletado o lixo seco e o lixo úmido, por que nós não fizemos? Digo nós, a população. Quem sabe muitos de nós aqui, ou a maioria, realize corretamente. Mas é assim. Então, como que nós não progredimos nisso? Como nós não avançamos numa coisa muito simples? Imagina nas nossas transformações internas, nas nossas mudanças morais. Ela é bem mais lenta ainda, bem mais dolorida. As mudanças internas, elas fazem com que nós tenhamos momentos de raiva, de depressões, momentos difíceis. Mas temos que ter a fé e a esperança e a certeza que nós, espíritos, somos sim espíritos que estamos progredindo, que nós não regredimos. Aqui também, nessa questão 783, ainda nos mostra mais algumas observações. Nessas comoções que existem, nos cataclismas, nas catástrofes, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira o desígnio da providência, de que do mal faz sair o bem. Ainda é uma necessidade para a humanidade que aconteçam coisas que aparentemente consideramos ruins, equivocadas, mortes coletivas. Por que acontecem as mortes coletivas? Certamente, dentro
dos desígnios divinos, tem sim uma razão. Deus, justo, bom, faz com que suas leis sejam empregadas e vivenciadas eternamente. As leis humanas é que vão mudando. Inclusive essas também. Se analisarmos a lei de Deus e a lei dos homens, a lei de Deus sempre foi a mesma. A nossa interpretação e a nossa compreensão é que foi diferente. E difere mesmo é o que nós compreendemos, como compreendemos. Mas as leis humanas vão mudando. Nós tínhamos penas de morte, ainda temos em alguns países. Mas elas foram sendo retiradas. Alguns de nós ainda nos revoltemos com algumas ações, algumas atitudes de irmãos nossos, de assassinato. Teria que ter a pena de morte. Analisemos bem. Estaremos friamente planejando a morte de alguém. Friamente. Então, temos que ter o cuidado. Nós devemos observar melhor o porquê que está acontecendo tudo isso. Qual a razão? Sabemos também que espíritos estão reencarnando em nosso planeta, quem sabe tendo a sua última oportunidade. A partir desses momentos, ou eles estarão evoluindo, compreendendo quem são eles, buscando fazer o bem, o esforço constante, ou então certamente estarão reencarnando em outros planetas com dificuldades maiores. Assim, o planeta Terra está caminhando. A regeneração será com espíritos que estarão trabalhando um esforço maior para o bem. E nós temos que ter os olhos de ver, de perceber, de potencializar o bem e fazer com que o bem seja espraiado por todos os momentos, por todos os lugares. Não dar ênfase às maldades, às maledicências que tanto interferem em nossa existência, que invadem nossos lares. Tudo isso faz com que seja lenta as mudanças nossas. Se nós ficássemos conversando numa roda de chimarrão 1 hora, 2 horas de coisas boas. Já imaginar quantas vibrações que estaríamos emitindo naquele momento? Estaríamos sendo instrumentos de mudanças efetivas no nosso planeta. Mas temos dificuldades. Conversamos um pouco e já nos lembramos de algum comentário de alguém, de outro comentário de outro alguém, e aí estamos nós, fazendo com que as transformações sejam ainda lentas. Então, aproveitemos os momentos que temos. Porque aqui numa casa religiosa, numa casa espírita, estamos nos sentindo tão bem. Temos todo um amparo da espiritualidade maior. As vibrações que estamos aqui, que temos em uma casa, faz com que nós nos sentimos harmonizados, fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, na nossa certeza de dias bem melhores do que hoje. Mas a partir do momento que saímos da casa, vem a realidade do planeta, com as vibrações mais diversas. E mais uma vez, lá estamos nós, então, lentamente nas nossas transformações. Mas qual seria o maior obstáculo, a maior dificuldade que temos nós para o progresso nosso, para o nosso desenvolvimento moral, espiritual? Sabemos, Já sabemos. A 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Prefiro-me ao progresso moral. Ou intelectual ou material, o egoísmo, o orgulho, faz com que, quem sabe, nós cresçamos até rapidamente. Faz com que nós evoluamos com uma certa facilidade. Mas moralmente é mais difícil. Porquanto o intelectual se efetua sempre,
À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. O esclarecimento, em um primeiro momento, faz com que nós tenhamos um conhecimento maior do que a maioria, quem sabe, que convive conosco, da sociedade, uma compreensão mais profunda. Mas isso deve fazer para nós, deve servir para nós as mudanças internas. E é por isso que nós temos esta casa, tanto divulga, tanto nos chama, para conhecermos o Espiritismo na sua profundidade, na sua essência. As decisões de sermos ou não espíritas é nossa. O objetivo do Espiritismo é a nossa transformação moral, é nós melhorarmos como seres humanos, independente do rótulo. Mas seus princípios estarão, sim, inseridos em vários setores da sociedade. Podemos perceber que já muitas palavras, muitos discursos já estão se assemelhando à essência do próprio Espiritismo. Com outras palavras, sim, quem sabe com compreensões ainda um pouco diferentes, mas podemos perceber que as mudanças estão aí, estão acontecendo. Temos pessoas assim que estão se dedicando ao bem, às mudanças que tanto nós, espíritas, propalamos, queremos, e que Jesus já deixou para nós. Aqui ainda tem mais uma reflexão do próprio Livro dos Espíritos, que ele tem, aliás, o Livro dos Espíritos deve estar em nossa cabeceira. É evidente que nós temos o Evangelho, que nos traz a sua essência e nos retoma a Jesus se aproximando e reaproximando a nós. O Evangelho, ele nos mexe internamente, nossos sentimentos, mas o Livro dos Espíritos, ele nos esclarece. Ele nos esclarece. Então, busquemos em o Livro dos Espíritos, nas suas 1019 perguntas e respostas, e lá perceberemos um manancial de esclarecimentos, que é luz para a nossa existência. Não tenhamos dúvida disso. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Quando o bem predominar, os nossos, quem sabe nós, estaremos indo junto com aqueles que vão estar à frente das mudanças efetivas. E essas mudanças não vão estar assim acontecendo, quem sabe somente aos nossos olhos, mas principalmente aos nossos sentimentos, às nossas ações. De tempos em tempos surgem no seio da Terra, da humanidade, homens de gênio que lhe dão um impulso. Tem que ver pessoas, espíritos que reencarnam e reencarnarão em nosso planeta, que servirão para nós, não digo de exemplo, mas sim de referência, porque exemplo é Jesus. Nós temos só um. Nós temos um espírito que encarnou uma vez em nosso planeta e que até hoje nós ainda não o compreendemos na sua profundidade, na sua essência. E quando compreendemos, está tanto distante a vivência deles, mas estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Quando buscamos uma casa religiosa, neste caso uma casa espírita, mesmo que a nossa busca é devido a sofrimentos nossos, a dores, mas ali, quem sabe, é a oportunidade que nós temos. Foi o meio que Deus utilizou e nós adentrarmos a uma casa. Adentrarmos a uma casa espírita. Foi através da dor, do sofrimento, e ali então nós nos encontramos. Nos reencontramos, nos equilibramos, nos fortalecemos
E certamente nós seguimos sim o nosso caminho, né, com grandes mudanças, grandes transformações, sem pressa, que nem Bezerra de Menezes nas suas orientações, principalmente ao movimento espírita, né, ele sempre nos deixava e dizia e diz, né, que as mudanças são urgentes, mas não são apressadas. A união dos espíritas, ele nos dizia, né, a união dos espíritas é urgente, mas ela não é apressada. Então, a nossa mudança é urgente, mas tenhamos calma conosco mesmo, paciência conosco, perseveremos sim, né? Perseveremos porque nós estamos construindo um mundo melhor, e esse mundo melhor é dentro de cada um de nós. Que Deus possa nos proteger, nos iluminar, que Jesus possa estar presente sempre na essência das nossas palavras e pensamentos, e principalmente em nossas atitudes. Muito obrigado.